Olá pessoal, tudo bem? Sou o Thiago Bernini, professor de Química. Nessa aula nós vamos falar sobre um caso específico da isomeria espacial ou estereoisomeria, que é a isomeria ótica. Então vou fazer uma introdução sobre ela para que a gente entenda o conceito dos compostos assimétricos ou compostos quirais. A definição que a gente tem para a isomeria ótica é que ela ocorre em compostos que são capazes de desviar o plano da luz polarizada. Então peraí, primeiro, o que seria essa luz polarizada? Quando a gente fala da luz comum, a gente fala de uma luz que tem vibração em infinitos planos. Por exemplo, se a gente olhasse o foco de uma luz projetado aqui no quadro, cada setinha aqui estaria indicando um plano de vibração referente à luz. Então a gente tem, por exemplo, o feixe de uma lanterna, você teria aqui um feixe redondo que indicando uma luz que vibra em todos os planos. A luz polarizada é o equivalente a gente pegar essa luz comum e filtrar essa luz. A gente vai fazer com que ela passe por um filtro polarizador chamado de prisma de Nicol, que ele tem a capacidade de reter quase todos os planos menos um. Então a gente passaria a ter uma luz com apenas um plano de vibração. Tendo apenas um plano de vibração, a gente passa a ter a luz que a gente chama de luz polarizada. A isomeria ótica fala justamente sobre os compostos que têm a capacidade de desviar essa luz. No momento que a luz passa pelo composto, essa luz aqui vai sofrer um desvio. A gente usa um equipamento chamado polarímetro para poder medir esse desvio. E através desse polarímetro a gente vai ter duas opções. A gente vai verificar um desvio dessa luz, que ela pode acontecer para a direita, que vai ser para um tipo de isômero que a gente vai chamar de isômero destrógeno, uma vez que esse plano de luz sofreu um giro aqui para a direita, ou a gente vai ter o isômero que consegue desviar essa mesma luz polarizada, só que para o lado contrário, para a esquerda. A gente vai observar um desvio dessa luz, desse plano de luz polarizada para a esquerda, denominando de isômero levógeno. Então, basicamente, a gente está falando de compostos que têm a capacidade de desviar essa luz. Agora a questão é, para ser isômero ótico, para conseguir desviar a luz polarizada, o que é necessário? Então a gente vai falar de um composto que tenha pelo menos um carbono que apresente 4 ligantes diferentes. A isomeria ótica ela fica em torno de compostos que são definidos como compostos assimétricos ou compostos quirais. E o caso mais comum de um composto assimétrico é aquele caso que você tem um composto que apresenta pelo menos um carbono chamado de carbono quiral ou carbono assimétrico, que é um carbono que apresente 4 ligantes diferentes entre si. Por exemplo, um carbono eu coloquei aqui, R1, R2, R3 e R4. São 4 ligantes e a gente precisa necessariamente que R1 seja diferente de R2, que seja diferente de R3, que seja diferente de R4. Ou seja, a gente precisa de um carbono que faça 4 ligações simples e que os 4 grupos que estejam ligados a esse carbono sejam diferentes entre si. Aí a gente passa a falar que a gente tem um carbono chamado de quiral ou assimétrico. A gente costuma identificar ele com um asterisco. Sabendo que tem um carbono quiral ou assimétrico, existe um composto que apresenta atividade ótica que com certeza vai desviar a luz para a direita ou para a esquerda. Um exemplo disso, só para a gente entender esse carbono aqui, o que são os 4 ligantes diferentes, a gente olhar aqui a molécula do butano 2-ol. Um álcool onde, se a gente observar esse carbono aqui, nós temos ligado a ele uma hidroxila, outro grupo ligado a ele aqui, um grupo metil, um hidrogênio, e o quarto ligante, o equivalente aqui a um grupo etil. Perceba que nós temos 4 grupos diferentes entre si, sendo que, cuidado, a gente não está olhando o átomo que ele está ligado, eu estou olhando o ligante, o conjunto. O que vem após essa ligação é considerado um ligante. O que vem após essa ligação, ligante, outro ligante e aqui o quarto ligante. Como nós temos 4 ligantes diferentes, esse carbono é um carbono chamado de carbono quiral ou assimétrico. Consequentemente, esse composto é um composto quiral ou composto assimétrico. É um composto que apresenta atividade ótica. A gente vai conseguir o isômero capaz de desviar a luz para a direita e o isômero capaz de desviar a luz para a esquerda. Ok? Então, pessoal, é isso. Até a próxima.